Qual o perigo para as nossas vidas de parecermos estar cheios da presença de Deus, mas na verdade estarmos totalmente vazios? Isso é uma palavra muito forte e pesada, que muitas vezes acontece com as nossas vidas, e assim mesmo aconteceu na carta às igrejas da Ásia. E dessa igreja eu quero falar hoje, se chama Laodiceia. Laodiceia era uma igreja que parecia ter tudo, parecia ter riquezas, parecia ser rica, mas a palavra de Deus falou claramente que ela era pobre, miserável, cego e nu. Mas por que Deus falou tão pesado contra essa igreja? Porque ela falava de enganos no seu altar, dizendo que ela era rica e que tudo possui. Mas Deus falava também que sabes que a minha graça não tens. Muitas vezes, e Deus falava com ela assim: te aconselho que compres de mim ouro provado no fogo, para que te enriqueças e te vistas de branco, que não vejam a tua vergonha, que não vejam a tua nudez, e que unjam os teus olhos, para que vejas a minha justiça. Reconheço e castigo a quem amo. Sê, pois, zeloso comigo. Porque Deus não queria fazer o que ele estava prestes a fazer com aquela igreja. Ele falou que ela parecia ser quente. Quem dera ela fosse quente ou fria. Mas ela era morna. E por ela ser morna, Deus estava prestes a vomitar aquela igreja. Imagina só. Pensa numa coisa. Hoje, que alimento te faz sentir ânsia de vômito? Que alimento você não pode comer que você faz aquela ânsia, aquela vontade tremenda de voltar àquele alimento, porque você não suporta? Assim estava aquela igreja diante de Deus. E ele estava falando com ela: repreendo e castigo a quem amo. Sê, pois, zeloso comigo. Por isso ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém sua porta me abrir, com amor entrarei em tua casa e com ele também cearei. As obras que tu praticas frio não é, nas tuas obras também sei que quentes não é, mas tu é morno, e de ti não me agradarei. Porque Jesus, Deus, no seu infinito amor, não te chamou para ser morno diante da presença dele. Porque o morno, ele acha que está tudo bem. O morno, ele acha que você ir na igreja qualquer hora, do jeito que está certo. Você fazer o que você quer, está certo. Tudo é modismo. Tudo pode. Mas nem tudo vai te levar até a Deus. A pessoa que está morna já não ouve mais aquilo que Deus tem para falar na tua vida. A pessoa que está morna pode estar na igreja, mas às vezes o pensamento voltado para outras coisas. Que outras coisas? Pode estar dentro da igreja, mas o pensamento voltado no que ela vai comer depois do culto. Pode estar na igreja com o coração voltado para aquele jogo de futebol do time do coração dela. Pode estar na igreja pensando no que vai beber, no que vai fazer depois do culto, ao invés de estar se alimentando daquilo que Deus tem preparado, que muitas vezes o altar prepara para que nós venhamos a receber. Muitas vezes Deus manda mensagem através do pregador e entra no ouvido e sai pelo outro. Aí muitas vezes essa igreja está morna. E eu te pergunto, quando Jesus voltar, você acha que ele vai buscar uma igreja morna, uma igreja quente ou uma igreja fria? Com certeza você deve ter respondido: uma igreja quente. Realmente, a igreja que está fria, ela sabe que está fria, ela sabe que ela precisa buscar a presença de Deus,
e no momento certo ela pode se esquentar, ela pode buscar o fogo que vem do alto, ela pode buscar a presença de Deus e se aquecer novamente e buscar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Mas a igreja que está morna, para ela é perfeita. E não é verdade. Porque a igreja que está morna, ela não faz nenhuma nem outra. Ela acha que já sabe de tudo. Ela acha que já tem o conhecimento total de Deus. Ela acha que já está com a vida no altar. Nós temos que ter certeza da nossa salvação? Temos. Mas como que vem essa certeza da nossa salvação? A fé. Porque pela fé sois salvos, não pelas obras para que ninguém se glorie sobre elas. Porque seria muito fácil você ajudar ao necessitado, você dá um alimento àquele que pede, que tem fome, você dá água àquele que precisa, tem sede. Mas não é sobre isso que a própria palavra nos diz. É pela fé que nós somos salvos, não pelas obras. Porque se fosse pelas obras, você poderia ser quente, frio ou até mesmo morno. Mas as obras não salvam, mas fazem parte da sua salvação. Porque a própria palavra nos fala que nós servimos a Deus, a Jesus, quando nós alimentamos um dos seus pequeninos. Nós servimos a Deus quando nós alimentamos aquele que tem fome, aquele que tem sede, aquele que precisa de uma vestimenta, aquele que precisa de um amparo. Isso é fazer a obra de Deus. Mas ter fé é diferente. É acreditar. E fé, eu costumo falar com as minhas palavras que é a ausência de dúvida. Porque sem fé nós não veremos a Deus. Sem fé, tudo o que nós estamos fazendo pode ser caridade. Mas, sem fé, nós não temos a oportunidade de encontrar o autor e consumador da nossa fé. Aquele que nos criou e nos chamou pelo nosso nome e disse, tu és meu. Mas pela fé, nós somos salvos. Acredite. E hoje, escreva neste comentário o que você quer ser diante de Deus. Quente, morno ou frio. Mas lembre-se, aquele que é morno, Deus está a ponto de vomitar. Aquele que é frio, ele pode se esquentar novamente. Mas aquele que é quente, continue tacando lenha nessa fogueira, porque Deus tem mais ainda para derramar sobre a sua vida. Aquele que é morno, ele se conformou com a sua vida atual. Aquele que é morno, ele não vê diferença entre ser frio ou quente. Aquele que é morno, para ele, tanto faz. Tudo pode, mas nem tudo é possível. Aquele que é morno, ele duvida, ele não acredita naquilo que Deus, Jesus, pregou aqui. Mas aquele que é quente ou frio, ele sabe que se não voltar ao primeiro amor, ele pode ser lançado no fogo eterno, na condenação eterna. Pense nisso, porque Jesus tem o melhor para você. E se você acredita nisso que eu estou falando para você hoje, escreva nesses comentários, eu quero ser quente diante de Deus. E eu creio que Deus pode fazer um milagre acontecer na tua vida. Se você acredita nisso, se inscreva neste canal, ative as notificações para não perder nada, compartilhe e saiba, Deus não te chamou para ser frio nem morno, mas Deus te chamou para ser quente na tua presença, para ser fervoroso na tua casa, para buscar a tua presença, porque a palavra diz claramente, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Pense nisso. Não seja como uma Laodiceia, achava que tinha tudo, mas na verdade não tinha nada.
achava que era rica, mas na verdade era pobre, miserável, cego e nu. Foram palavras duras que Deus falou àquela igreja, mas era a verdade daquela época. E isso hoje acontece comigo e com você, porque muitas vezes nós ficamos acomodados com as coisas deste mundo. Esquecemos que o que Deus tem para nós é maior do que tudo quanto pedirmos ou pensarmos, conforme o seu poder que em nós opera. Feche os seus olhos e vamos orar. Grande Deus eterno e glorioso Pai, Deus de infinito amor e Deus de infinita misericórdia, te adoramos, te exaltamos. Engrandecemos o teu santo e excelso nome, ó Pai, bendizemos a tua face neste lugar, ó Deus. Declaramos que somente o Senhor é santo e que não há outro Deus além de ti, ó Pai, nas nossas vidas. Toma as nossas vidas em tuas mãos, ó Pai. Ó Deus, peça ao Senhor, ó Pai, que aquele que está frio, que possa se aquecer de novo na tua presença, que aquele que está morno, ó Pai, possa voltar ao primeiro amor, mas que aquele que está quente, ó Pai, que possa se esquentar mais ainda, pois em Levítico 6, 13 e 12 fala que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, pois pela manhã o sacerdote levará lenhas e queimará os holocaustos, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa essas vidas, ó Pai, para que eles possam receber a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para conosco. Abençoa, Pai, e derrama sobre eles, ó Deus, a tua presença a cada dia, e que eles possam viver qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, e que eles possam acordar, ó Pai, esses que dormem, ó Pai, deste sono profundo, e ver que necessitam, ó Pai, de uma vida real, íntima e legal contigo, ó Deus. Porque senão, Pai, quando o Senhor voltar, ó Deus, vão ouvir simplesmente o apartai-vos de mim. Mas, se nós reconhecermos que o Senhor é o único caminho, ó Pai, e buscarmos a tua face de todo o nosso coração, o Senhor vai ouvir dos céus perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra, ó Pai. Abençoa, Pai, e que a cada dia o Senhor dê a eles a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, e que eles possam, Pai, ser fervorosos até o fim, para herdarem a coroa da salvação. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu não te conheço, mas o Senhor dos Exércitos, Ele conhece você por dentro e por fora. Ele sabe tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você pede. E saiba, Ele bem sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. O que vencer será a coluna no templo do meu Deus, e dele não sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, da cidade do meu Deus, da nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte de Deus. Fique na paz hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém.